Pode bater mais algumas vezes. Uma coisa bastante simples de ver quando o planeta está ficando mais quente é que as noites quentes estão mais frequentes e as noites frias menos frequentes. Isso é muito fácil de ver. Se você conversar com qualquer pessoa da zona rural, não vou pegar nem Porto Alegre, porque aí tem o efeito da urbanização. Uma pessoa da zona rural de mais de 50 anos, a pessoa com certeza vai lhe falar que na infância tinha noites mais frias. Qualquer pessoa mais do sul do Brasil tem essa percepção e é verdade. As noites estão ficando mais quentes. Isso é um resultado direto do efeito estufa. Essa figura mostra as noites frias, mais aqui, essa cor aqui, elas estão indo para menos aqui, essa distribuição de frequência, e já as noites quentes estão indo para o lado de lá, estão ficando mais frequentes. Isso é um gráfico global, mostra que isso está acontecendo em todo o planeta. Isso é uma assinatura do efeito estufa. O próximo. Observar a natureza é muito importante. Muito do que a gente hoje se preocupa e fala e discute, ela nasceu dessa figura aqui. Isso foi em 1957, no Ano Geofísico Internacional. Nós estamos agora num segundo Ano Geofísico Internacional, que é 2007-2008, marcando 50 anos do primeiro Ano Geofísico Internacional, chamado Ano Internacional do Planeta Terra, o que nós estamos agora vivendo. E em 1957, um professor da Universidade da Califórnia e um brilhante engenheiro, eles colocaram a primeira sensor de medir gás carbônico no topo dessa montanha do Havaí, quer dizer, meio do Oceano Pacífico, distante de fontes de poluição. E eles começaram a ver que ano após ano a coisa subia. Subia, não parava de subir. Lá pela década de 70, final da década de 70, todo mundo falou, se continuar a subir, o planeta vai aquecer. Foi aí que começou a discussão mais séria, que extrapolou as fronteiras da academia e se tornou uma preocupação mundial. Em 88 foi formado o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC. Em 92, a Convenção de Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro deflagrou a Convenção Climática. Pode bater mais uma vez. Em 97, foi assinado o Protocolo de Quioto. Mas o que eu quero mostrar com essa figura é que com todas essas preocupações, nada mudou. Continua a subir. A concentração dos gases continua a subir. Eu volto nesse assunto. Próximo. Eu vou mostrar para vocês, isso aqui é uma reconstrução do balanço global de carbono de 1850 a 2000, antropogênico. Isso é o que a gente faz. Começando com desmatamentos. Veja que no século passado, até meados desse século, tinha mais desmatamentos das latitudes médias, extratrópicos, menor desmatamento tropical. Agora, quase tudo é desmatamento tropical. Desmatamento tropical, você tira uma floresta, substitui por agricultura e pastagem, você perde carbono. Quer dizer, a floresta tem, vamos dizer assim, 150 toneladas de carbono num hectare, em 10 mil metros quadrados. Uma pastagem tem 6, 7 toneladas. Então, esse diferencial vai para a atmosfera. Esses números que vocês vão ver aqui é uma média de 2000 a 2006, aqui e a unidade é 1,5 bilhões de toneladas. Desse lado do gráfico são fontes, desse lado aqui são sumidouros. Próximo. Próximo. Então, veja que isso é desmatamento. Isso aqui é queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural. Essa é a principal fonte de emissão de gás carbônico e esse é o grande problema. Associado com esse monte de queima de petróleo, carvão e gás natural está o nosso nível de vida que nós gostamos e apreciamos e nos acostumamos, pelo menos essa geração, a geração anterior e as gerações futuras, possivelmente. Quer dizer, aqui que é a geração de energia termoelétrica, aqui que é o combustível dos veículos, está tudo aqui. Então, isso é 80% das emissões de gás carbônico, 7,6, 1,5. Próximo. Esse lado próximo, esse lado de cá são os sumidouros. Próximo. Veja bem, desse total enorme aqui que vai para a atmosfera, se 45% fica na atmosfera. É isso que está causando aquecimento, junto com metano, com óxido nitroso e outros gases. Próximo. Felizmente, 2,2 bilhões de toneladas vão para o oceano. E o que esse monte de CO2 faz no oceano? Esse monte de CO2, por um lado, é um enorme serviço ambiental, senão tudo isso ficava na atmosfera aquecendo. Por outro lado, modifica a química dos oceanos. Esse monte de CO2 dissolvido na água, ele gera uma reação, CO2 mais água, gera o ácido carbônico. É ácido. Os oceanos lentamente estão ficando mais ácidos. Se isso não parar,
em 100 anos, os oceanos vão estar 0,4 unidades de pH mais ácido. E nesse ponto, 0,4 unidades, uma série de animais marinhos que têm ossos, a deposição do carbonato de cálcio para formar os ossos não mais acontecerá. Uma classe inteira de animais marinhos poderia desaparecer. Poderia desaparecer, isso é uma suposição. Então tem um efeito biológico, ecológico. E a biota terrestre, as árvores, as plantas estão crescendo. Elas absorvem mais 2,8 bilhões. Globalmente, as florestas estão crescendo. Próximo. Podemos interromper o aquecimento global? Então, às vezes é uma pergunta muito recorrente, porque nós temos uma fé inabalada, pelo menos as nossas gerações do mundo ocidental, que a tecnologia e a ciência conseguem tudo. E talvez não. Talvez a ciência e a tecnologia consigam muito, mas não tudo. E a resposta é em qual escala de tempo? Se nós falarmos de interromper o aquecimento global em 100 anos, não dá mais. Em 1.000 a 2.000 anos, talvez. Então, isso é importante que todos tenhamos uma noção muito clara. Interromper o aquecimento global daria depois da Segunda Guerra Mundial. Se nós tivéssemos tido a consciência que isso seria no futuro um problema grave, ambiental, planetário, e reduzíssemos as emissões, como hoje queremos reduzir, talvez conseguíssemos fazer a temperatura subir muito pouquinho. Mas é muito tarde, e eu vou explicar por que é muito tarde, para interromper o aquecimento global. Nós podemos diminuir e queremos diminuir o ritmo. Próximo. Essa figura aqui é meio complicada, mas eu acho importante, para entender um pouco a física do problema, eu acho importante entendê-la. Essa palavra forçamento radiativo, nessas unidades aqui, watts por metro quadrado, parece um jargão, um palavrão, mas deixa eu explicar porque é fundamental entender. Entender o que acontece. O efeito estufa nada mais é do que, por exemplo, o fluxo. A Terra quer perder calor na forma de radiação térmica para o espaço. Os gases estão no meio do caminho, eles jogam essa radiação de volta. Então, esse contrafluxo é o chamado efeito estufa. E esse gráfico está medindo quanto em watts por metro quadrado. Deixa eu ver aqui. Parou, deixa eu pegar o outro. Parou. Ele está medindo aqui, em watts por metro quadrado, quanto esse CO2 que nós colocamos a mais na atmosfera, quanto que ele está jogando de radiação térmica, de calor, para a superfície. Então, o CO2 está jogando quase, nessa unidade aqui, 1,8 watts por metro quadrado. Então, a maneira de você interpretar isso é, você imagina, você tem assim 1 metro quadrado na superfície e constantemente, 24 horas por dia, 365 dias por ano, globalmente, você tem uma pequena lâmpada como essas de árvore de Natal, aquelas lampadinhas pequenas que tem 1 watt, 2 watts. É isso. É isso que nós estamos fazendo para o planeta. Quer dizer, nós colocamos tanto gás de efeito estufa e eles estão jogando mais calor para baixo. É isso que está provocando aquecimento global. O metano é isso aqui, óxido nitroso, os CFCs, o ozônio também aquece. Essas coisas esfriam. O que é isso aqui? Isso aqui é aerossol, poluição, como aqui. Poluição, aquelas nuvens assim, que a gente vê, aquele marrom na atmosfera, aquilo é sulfato, produzido da queima de enxofre que existe nos combustíveis. Então, isso gera sulfato, sulfato reflete radiação solar. Então, isso esfria. E nós queremos eliminar isso, que faz um mal danado para a saúde. Então, isso, eventualmente, nós vamos até tirar esse esfriamento, o aquecimento vai aparecer todo. Em média, de tudo que esquenta e o que esfria, hoje 1,6 watts por metro quadrado. É isso que está causando o aquecimento. Então, duas razões por que não dá mais para interromper, na escala de tempo, de séculos, o aquecimento global. A primeira está nesse gráfico, que é cada molécula que você vai daqui até a sua residência no veículo, que é a gasolina ou diesel, essa molécula emitida no escapamento vai estar conosco por uns 100, 200, 300, até mais de 1000 anos. Existem moléculas de CO2 aqui circulando que foram emitidas antes, na Revolução Industrial. Elas ainda estão por aí. Quer dizer, em outras palavras, esses gases têm um enorme tempo de residência na atmosfera, principalmente o gás carbônico, que é o principal gás que está causando
o gás antropogênico de origem antropogênica. O metano menos, ele é mais reativo, 11 anos, óxido nitroso 80 e assim por diante. Então essa é a primeira razão. Como não dá para tirar esse excesso de gás carbônico da atmosfera, nós nos comprometemos com aquecimento por séculos. Essa é a primeira razão. A segunda razão é em função de como o oceano responde a um aquecimento. Imagina esse mesmo 1,6, 2 watts, você pega e pega 1 metro quadrado de oceano, você coloca uma fonte, um aquecedor e joga 2 watts num metro quadrado. Aí eu pergunto para vocês, quanto tempo leva para o oceano inteirinho saber que tem um aquecimento em cima? A penetração da onda de calor é muito lenta. A água precisa de muita energia para aquecer. Quanto tempo leva? Leva muito tempo. Se tiver algum físico oceanógrafo aqui na plateia, certamente sabe quanto tempo leva. As pessoas não têm muita noção. Para aquecer 2/3 da coluna oceânica, leva 600 anos. Leva 2.000 anos para equilibrar. Quer dizer, você põe uma fonte de calor em cima do oceano, vai levar 2.000 anos para todo o oceano equilibrar e aí o nível do mar subir. Quer dizer, essas duas coisas, inércia do oceano e mais o tempo de residência, fazem com que a resposta àquela pergunta seja não. Na escala de tempo de séculos, não dá mais para interromper. A não ser que, milagrosamente, alguém conseguisse retirar da atmosfera os gases. Mas hoje, e não se vislumbra mecanismos viáveis de retirar. CO2 é só pela fotossíntese, hoje, o da atmosfera, e fotossíntese é um processo lento. Próximo. Eu vou acelerar um pouquinho. E o futuro? Né? O futuro, como a gente vê o futuro? O futuro é... Esse aqui são projeções aqui em graus de vários cenários de emissões. Eu vou me fixar muito nesse cenário aqui que a gente chama cenário de estabilização e nesse outro vermelho aqui que chama cenário de deixar tudo como está para ver como é que fica. É um cenário que as emissões continuam aumentando sem parar e, bom, nesse cenário, até o final do século, a temperatura subiria nessa faixa, nesse cenário, nessa. Então, onde nós vamos ficar, isso é uma questão muito difícil, depende de nós. Isso aqui não depende tanto da natureza, isso depende de nós. Se nós diminuirmos as emissões, depois eu mostro um cálculo de diminuição das emissões, nós podemos confinar o aquecimento a menos de 2 graus. Se nós não fizermos isso, nós vamos subir e o planeta vai se aquecer sem parar. O próximo.